Esses dias um amigo meu se matou. Vocês sabem, ou alguns de vocês sabem, que eu sempre venho aqui para falar de doenças e causas emocionais, ou seja, os conflitos que levam ao adoecimento do corpo. Então eu vim aqui para mostrar exatamente como isso aconteceu comigo, através da experiência do recebimento dessa informação, da morte do meu amigo. Toda a análise e até a cura. Bom, na hora que eu recebi essa notícia, me deu um baque assim horroroso. Uma sensação péssima assim de negação, sabe? Eu me dizia que era mentira, assim, eu criei numa fração de segundos 3 ou 4 hipóteses para aquela mensagem ser falsa, sabe? Não podia ser verdade, assim. Apesar de muito esperado, porque esse amigo estava, havia anos e anos, numa depressão muito, muito profunda, gente, muito severa. Então eu chorava copiosamente, assim, eu recebia aquela mensagem e eu não conseguia parar. Chorava tanto que parecia que eu sentia como se estivesse chorando em cima do choro, assim. E aí eu ficava até sem ar, assim, eu não conseguia respirar. Mas não era ansiedade, era negação, era incredulidade, era desespero, assim. Mesmo que eu soubesse que isso podia acontecer, mas quando acontece... Bom, eu não queria receber aquela notícia, assim, eu queria voltar no tempo, eu queria parar o tempo. E aí, assim, de súbito, eu me sentia, assim, muito impotente, assim, tipo, me sentia, assim, nada no universo, sabe? Por que eu fazia o que eu fazia, né, psicóloga e tal, e eu não consigo nem, ao menos, ajudar um amigo? Gente, desculpa, eu fico emocionada contando essa história aqui, fica difícil. Já passou uns dias, mas ainda é difícil. Bom, gente, nesse momento eu dei início à minha doença. E pior, eu comecei a fazer desse acontecimento algo meu. Então tudo se virou para e contra mim. Eu comecei a me achar incapaz e todo esse lixo que a gente faz com a gente em momentos difíceis, que ao invés da gente se acolher e estar consciente na situação, não, né, a gente faz isso, fica se maltratando. Então, de repente, assim, no meio disso tudo, juro, no ápice, assim, disso tudo, eu parei e pensei, falei, gente, eu vou gerar uma doença de autodesvalorização em mim. E eu pensei isso, gente, porque o meu dia a dia é isso, eu falo sobre isso, eu estudo essas coisas, eu vivo, eu respiro isso. Eu não fico só falando aqui essas coisas de como se curar e tal. Eu analiso absolutamente todos os meus sintomas e eu curo eles, curando os meus conflitos. E assim eu me conheço num nível mais profundo também. Bom, percebendo que eu estava fazendo isso, eu iniciei um processo diferente de pensamento, porque eu não queria agravar aquilo, né? Eu não queria agravar o meu estado. Eu chorava bastante, chorava demais, mas eu comecei a dizer que eu posso estar triste, que eu posso chorar sem me culpar, né? E que além do mais, trazer isso pra mim seria até egoísta da minha parte. Então eu mudei um pouco o foco, assim. Então eu comecei a fazer algumas orações pra pessoa que tinha morrido, pra esse meu amigo, orações pra família dele, que precisariam de apoio, de ajuda, enfim, que deveriam estar muito abalados também. Bom, eu fui me acalmando, assim, nos próximos 2 dias. Eu fui me permitindo vivenciar essa tristeza, esse luto. Eu chorava aqui e ali, conversei com pessoas, com família, com amigos e tal. E adivinhem, 2 dias depois, quando a poeira baixou, já durante a noite, eu não conseguia mudar de posição porque o meu ombro doía. Qualquer coisa, qualquer movimento que eu fizesse com esse braço, para mudar de lado, enfim, para qualquer coisa, doía muito. A parte boa de se conhecer e ter informações como essas é poder até antecipar e, inclusive, não prolongar a doença, gente. Então, eu acordei, eu não conseguia realmente fazer isso aqui, ó. Não conseguia levantar o braço. Eu só conseguia fazer se eu empurrasse com a mão, assim, sentindo nessa região. Eu já sabia que seria algo assim, eu tinha até pensado no ombro, porque processos de culpa sobre outra pessoa, né, que a gente não consegue ajudar, reflete comumente nos ombros, né, nos braços, assim, porque inconscientemente eles guardam isso, assim, de abarcar, de guardar, de proteger. Bom, e sendo isso, eu queria que a cura fosse mais rápida possível. Então eu trouxe mais uma vez para a consciência a causa da dor, e também me veio a lembrança das últimas interações que eu tive com meu amigo, que tinha acontecido pouquíssimos meses atrás, assim, eu tinha feito várias tentativas para ajudar ele. Isso também me acalmou bastante, assim, e eu comecei a pensar que a gente pode tentar ajudar, a gente pode levar um pouco de luz, um pouco oferecer coisas diferentes, ou isso e aquilo, mas a escolha sempre vai ser da pessoa. A gente não tem como escolher pela outra pessoa. A responsabilidade da vida de cada um é integralmente de cada um. Gente, depois de 8 horas, mais ou menos, o meu ombro estava assim, 80% curado. E no dia seguinte, zerado. Eu ainda choro quando penso na pessoa, quando ouço uma música que me faz lembrar ele, mas eu sinto, assim, amor pelas lembranças, assim, eu preservo isso, assim, me permitindo a tristeza do duro final e sofrimento que tudo isso remete, né, porque a pessoa estava em muito sofrimento. E aí, lembrando então, que o processo de se machucar, se punir, culpar, desvalorizar, se apegar demais a possar, processos de separação, abandono, assim como a falta de recursos para lidar com delimitações da sua individualidade. Tudo isso, gente, adoece as pessoas quando não são elaboradas, quando não são conscientemente sentidas. Qualquer doença fala de desamor, de desamparo, de desvalor e por aí vai. Então, se você quer se conhecer mais, você quer aprender com seus sintomas, doenças, adentrar no inconsciente, levar a consciência, gente, peça ajuda, faça terapia. E se vocês precisarem, peça aqui no Pronto Atendimento Psicológico. E é isso, gente. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau!